Olá, meu nome é Jéssica. Hoje eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi juntamente com o professor João Vilney e a professora Ingrid Monteiro. Nesse trabalho, nós apresentamos parte do projeto ADA, que foi desenvolvido em 2019 como trabalho de conclusão de curso para minha obtenção do grau de bacharel em design digital pela Universidade Federal do Ceará. Bom, durante muito tempo tinha-se uma concepção de que a arte era aquilo que seguia padrões da academia e que estava em um pedestal, então não era algo acessível para qualquer pessoa. A área da reprodutibilidade técnica, que foi tratada por Walter Benjamin, e a inserção de novas tecnologias na produção artística geraram impactos que provocaram as concepções tradicionais da arte. Dentre as consequências desses impactos, nós temos a expansão das fronteiras da arte, que desde o início da era da reprodutibilidade técnica tem sido crescente. Há algum tempo, alguns artistas vêm se apropriando de recursos tecnológicos e também digitais para poderem construírem seus trabalhos. E com isso, tem se produzido cada vez mais trabalhos de arte digital e interativa. Dentro desse âmbito, embora alguns desses artistas não tenham conhecimento sobre questões que envolvam fatores humanos e interação humano-computador, ou IHC, esses dois elementos eles passaram a estar cada vez mais presentes nesses trabalhos. E segundo o autor Edmonds, eles têm se tornado tão relevantes para a arte digital interativa quanto questões relativas às cores e aos movimentos de pincel são para a pintura. E aí a crescente relevância da interação humano-computador para a arte digital interativa e vice-versa tem levado ao desenvolvimento de pesquisas para trazer discussões sobre a relação entre esses dois campos. Segundo Edmonds, não é que a HC e a arte compartilhem metas, mas muito do conhecimento da HC e seus métodos podem contribuir para a criação de arte interativa, assim como o contrário também é verdade. Segundo o autor, alguns artistas dão grande importância ao que o público sente e, consequentemente, a experiência desempenha um papel importante na arte em geral. De certa forma, as questões relacionadas a como a obra se comporta e como a audiência interage com ela sempre fizeram parte do universo do artista. No entanto, no caso da arte digital interativa, elas se tornaram mais explícitas, com questões relacionadas à experiência dos participantes e também o seu grau de engajamento, assim ganhando relevância dentro do grupo de preocupações dos criadores de arte. Como eu falei anteriormente, esse artigo que nós submetemos, ele apresenta parte do projeto ADA, que foi desenvolvido em 2019. E o objetivo do projeto era experimentar e aplicar processos de design de interação de IHC na produção de um website não convencional, com elementos artísticos, que gerassem emoções e sentimentos nos usuários. Durante essa experimentação, nós utilizamos alguns processos da IHC, como a coleta de dados por meio de entrevistas e questionários, e nesse artigo que a gente submeteu, a gente apresenta especialmente um dos passos da fase da análise do projeto, que no caso corresponde à realização de testes de observação com a obra de arte digital interativa Mushete, que foi feita para o ambiente da web lá em 1996 pela artista Machine Nedan. Bem, Mushete representa um marco importante na arte digital interativa dentro da modalidade web art e é um website de uma suposta adolescente de 13 anos, chamada Mushete, que é uma persona virtual que foi criada a partir de uma interpretação de um personagem da obra literária Nova História de Mushete, do autor Jorge Bernanos. Em muitos momentos da interação, a garota Mushete, ela conversa com o usuário e promove a participação e a resposta do usuário. E daí, por meio de elementos visuais e sonoros, a Mushete ela procura envolver o usuário em um mundo emocional turbulento de uma adolescente de 13 anos que passou por vários traumas durante a vida dela. Quando o usuário explora a obra, ele pode, por exemplo, parar em uma narrativa onde a vida da menina Mushete se entrelaça com a vida de uma mosca. E daí, ao clicar na mosca, o usuário não somente é acusado de matá-la, mas também de matar a Mushete. E aí, por meio de uma conversa com o usuário, a menina tenta causar o sentimento de culpa e arrependimento no usuário.
O intuito do nosso intuito de observação como chat era entender como que acontecia a interação com o site, observar e compreender as emoções, sentimentos e percepções dos participantes durante o estudo, ao interagir com o website não convencional, que não é algo que eles utilizam todos os dias, né? Ou até nunca utilizaram. E aí, além de entender de que maneira a mensagem da artista estava sendo passada também. Para o estudo de observação, nós contamos com 7 participantes, dentre os quais alguns eram alunos de cursos de tecnologia da informação, outros eram auxiliar administrativo e também tinha um assistente social dentro do grupo. O estudo ele aconteceu em 3 etapas. Primeiramente, nós apresentamos o objetivo do estudo, quais dados serão coletados e também solicitamos o consentimento para dar continuidade ao estudo, com um termo de consentimento que pedia a permissão para gravarmos as falas dos participantes, a captura da tela e também para podermos tomar nota durante a interação. Em seguida a isso, os participantes foram convidados a interagir com a obra e as expressões verbais ou não verbais emitidas durante a interação foram registradas em anotações por um avaliador. Ao final, nós realizamos uma entrevista semi-estruturada com perguntas sobre a relação dos participantes com tecnologia, experiência com arte, percepção do Muchet como uma obra de arte, opinião geral em relação à obra, também a compreensão em relação à mensagem da artista, as emoções e sentimentos que eles sentiram durante a interação e as dúvidas que surgiram. Com as anotações, vídeos e áudios que coletamos durante a sessão de observação, foi possível perceber algumas reações semelhantes entre os participantes. Durante a interação, eles frequentemente repetiam as expressões "o que é isso?", "que esquisito?", "que agonia?", "tô muito confusa", "tô muito incomodado". E outra observação que a gente fez foi que quase sempre que havia algum som, eles pareciam se concentrar mais no que estava acontecendo no site. Quanto à etapa da entrevista, um dos pontos que eu quis ressaltar nessa apresentação foi sobre quando nós perguntamos aos participantes se eles consideraram o Muchet uma obra de arte e o porquê deles considerarem ou não. Apesar de nem todos concordarem que o Muchet é uma obra de arte, a maioria levantou o ponto de que ele tem a intenção de transmitir alguma ideia, uma mensagem, e também a expressão da artista, e que ao interagir com o site, ele fez os participantes sentirem coisas, proporcionou sentimentos, mesmo que às vezes esses sentimentos fossem indesejados. Inclusive, um dos participantes disse que consideravam o Muchet arte porque ele fez com que ele sentisse coisas e provavelmente ele estivesse passando a expressão de quem criou o site. Segundo ele, a artista não fez esse site sem pensar em nada. E enquanto ele estava usando, ele também não estava usando sem pensar em nada. E aí, segundo ele, era como se tivesse uma troca de sentimentos durante a interação entre a artista e ele. Mesmo que a artista não soubesse o que o participante estava sentindo, e o participante não soubesse exatamente o que ela estava sentindo, isso provocou uma troca de sentimentos. De uma forma geral, o estudo de observação como chat nos fez entender que elementos sonoros são cruciais para proporcionar uma interação mais imersiva, que elementos escondidos, quando eles são encontrados, eles provocam a curiosidade dos usuários, pois o fato de nem todos os elementos estarem visíveis inicialmente desperta, de certa forma, no usuário um lado explorador, que é bastante favorável ao sucesso da experiência, né? E outra contribuição do estudo com o chat foi perceber que a forma que o cursor do mouse se modifica ao passar pelos elementos do site também é muito importante para a experiência, porque isso possibilita gerar reações diferentes nos usuários durante a interação. Quanto às considerações finais do nosso estudo, nós temos que o estudo de observação como chat, ele contribuiu para o nosso entendimento de como funciona
a interação com o sistema não convencional, ou seja, um sistema que não tem objetivos e tarefas pré-estabelecidas. Além disso, ele nos possibilitou conhecer mais sobre as possibilidades de como os sentimentos e emoções poderiam ser explorados em uma obra digital interativa, além de ele ter auxiliado na nossa compreensão do funcionamento da interação em obras de arte na web. E esse trabalho ele pode ser considerado exemplo do que o autor Edmonds defende nos seus trabalhos, que os artistas eles podem tirar o proveito do conhecimento de IHC, assim como também os profissionais de IHC podem aprender com as práticas artísticas. O que a gente conseguiu perceber foi que o potencial de misturar IHC e arte é gigantesco e que ele pode alcançar caminhos muito interessantes que a gente nem consegue imaginar. É isso, muito obrigada.